Nos últimos anos, Lisboa tornou-se uma das cidades mais procuradas por estrangeiros para viver. Só no primeiro semestre de 2022 entraram em Portugal mais de 130 mil imigrantes, número superior ao registado em todo o ano de 2021. Sendo a capital do país, Lisboa, a cidade eleita por grande parte destas pessoas para trabalhar, viver e estudar. Em parte, isto aconteceu porque a entrada de cidadãos brasileiros foi facilitada pelo governo português, sendo esta a maior comunidade de estrangeiros no país, representando cerca de 1/3 dos imigrantes em Portugal. A simplificação na criação de vistos para pessoas que vieram à procura de emprego, aos nómadas digitais e estudantes universitários, fez com que Portugal se tornasse um dos destinos preferidos pelos imigrantes. Fatores como a segurança, o clima, a educação, a saúde e o acolhimento são alguns dos motivos da sua popularidade. Mas a verdade é que a entrada de tantas pessoas em Portugal acabou por criar alguns problemas no país, em geral, e em Lisboa em particular. Dos cerca de 500 mil habitantes de Lisboa, mais de metade são imigrantes. Um dos problemas é que as casas passaram a ser insuficientes e os alugueres se tornaram extremamente caros. Isto levou muitos imigrantes a perceber que viver e trabalhar em Lisboa não é bem o sonho que lhes foi apresentado. Tendo em conta que quem recebe o salário médio de Lisboa, hoje vive praticamente impossibilitado de sobreviver na cidade. Isto está a empurrar muitas pessoas para situações precárias, além de viver em casas divididas com outras pessoas. Os próprios portugueses estão a ser expulsos da sua capital. Alugar um pequeno apartamento com um quarto no centro da cidade pode custar acima de 850 euros, um apartamento com 2 quartos acima de 1000 e um apartamento com 3 quartos para uma família cerca de 2000. Isto tendo em conta que o salário mínimo em Portugal no ano de 2023 é de 760 euros. A alternativa para quem trabalha na cidade pode passar por viver em localidades mais afastadas, onde os alugueres são mais económicos, mas isso pode ser complicado e obrigar a um sacrifício adicional, podendo significar gastar muitas horas em deslocações diariamente. Por isso, há um movimento crescente de adultos que estão a voltar para a casa dos pais ou que vivem em quartos na cidade. Também muitas pessoas que vieram para trabalhar estão a voltar para casa. Mas será que estas questões vão acabar com a popularidade de Lisboa? Por que é que isto acontece? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Casa e Praia. Fiquem até ao final do vídeo para perceber porque é que os lisboetas estão a ser expulsos da sua própria cidade. Como já havia referido, Lisboa é conhecida mundialmente pelo clima ensolarado, pelas suas praias paradisíacas, pelas suas paisagens e monumentos históricos e pela sua população amigável. Resumindo, é o tipo de cidade que agrada a todos aqueles que gostam de natureza e cultura, mas não dispensam os benefícios da vida urbana. Para melhorar, é considerada um dos destinos de férias mais baratos da Europa. Mas Lisboa não atrai apenas turistas. E não são só os brasileiros que decidiram viver em Portugal. Também cidadãos de outros países da União Europeia e até cidadãos dos Estados Unidos. O número de americanos em Portugal quase triplicou na última década. Estes vieram atraídos pelo custo de vida mais baixo, pelo sistema de saúde, pelo clima, pelos incentivos fiscais e pela facilidade em conseguir um visto. Além disso, nos últimos tempos tornou-se mais fácil para os americanos que trabalham remotamente viverem em países europeus como Portugal, devido ao equilíbrio entre as moedas dólar e euro que atingiram a paridade pela primeira vez em 20 anos em julho de 2022. Grande parte dos estrangeiros que se mudaram para Portugal são nómadas digitais, que perceberam a oportunidade de viver uma qualidade de vida melhor ou igual mesmo, mas pagando muito menos por isso. Para aqueles que vêm de fora e recebem moedas fortes, tendo rendimentos superiores, viver numa cidade como Lisboa é realmente vantajoso. O que está a acontecer é que os estrangeiros com mais dinheiro, sem querer, estão a expulsar os lisboetas da cidade. A pressão imobiliária é brutal, não só em Lisboa, mas também em outras cidades como Porto, Braga, Guimarães ou Aveiro, que também são cidades muito procuradas.
Em 10 anos, os preços dispararam. Outro problema em Portugal é que muitos jovens universitários acabam por abandonar os estudos porque as famílias não conseguem acompanhar financeiramente os custos da habitação, da universidade e ter o mínimo de condições para sobreviver. Por outro lado, o alto custo dos imóveis e os salários abaixo da média europeia têm levado à fuga dos jovens recém-formados para outros países para conseguir melhores oportunidades de carreira, deixando o mercado português carente de bons profissionais. Isto é atrativo para as empresas, mas não para a esmagadora maioria da população que vive com muitas dificuldades. Não faltam empregos na cidade, mas faltam empregos com bons salários. Além disso, Portugal é um dos países que mais emprega em cargos temporários. 1 em cada 5 trabalhadores sobrevive com o salário mínimo nacional. Para piorar, Portugal está entre os primeiros países com maior risco de pobreza entre os trabalhadores. E para completar, temos a previsão de recessão na Europa nos próximos meses. A pandemia afetou a economia mundial e o cenário agravou-se com a guerra na Ucrânia. Quererá isto dizer que se decidir procurar emprego ou viver em Lisboa não vai conseguir? Nada disso. Existem bons empregos e carência de profissionais, principalmente na área das tecnologias. Muitos brasileiros que se mudaram para Portugal nos últimos anos vivem muito bem por cá. A segurança continua a ser um fator muito importante. Mas se decidir vir para Lisboa ou qualquer outra cidade de Portugal, quer seja para construir uma carreira, quer seja para abrir um negócio, que pode ser uma ideia muito interessante, venha consciente e informado, preparado com uma boa reserva financeira e com disposição e paciência para tratar de toda a burocracia necessária no processo. Planeie todos os detalhes para não correr riscos, nem colocar a sua família numa situação difícil. Analise o que faz sentido para si. Por vezes a alternativa pode passar por viver em cidades mais pequenas ou em zonas mais interiores. Procure ajuda profissional para tratar as suas questões durante o processo. Agradecemos por assistir ao nosso vídeo e esperamos que tenha sido útil. Se gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber atualizações sobre novos vídeos. Desejamos-lhe maior sucesso no seu percurso e esperamos vê-lo novamente nos próximos vídeos, onde continuaremos a compartilhar valiosas informações sobre Portugal. Até lá, um grande abraço e até à próxima.